Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Aula de número 20, objeto de conhecimento, Segunda Guerra Mundial, judeus e outras vítimas do Holocausto. Detalhamento, a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos. Então a gente vai começar a ver a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Vamos entender um pouquinho o início e o conflito por si só. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Estamos aqui em um campo de batalha para falarmos um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade, o maior conflito que a humanidade já vivenciou. Estima-se, gente, que aproximadamente 60 milhões de pessoas perderam a vida nesses conflitos. A estimativa ela vai de 40 a 80 milhões de pessoas, gente. São muitas pessoas que, infelizmente, perderam a vida nesse conflito. E a gente vai, então, começar a analisar, a entender os nuances desse conflito, quais as causas e, principalmente, quais as consequências dessa guerra mundial para a humanidade. Lembrando que uma das principais causas foi justamente a ideia expansionista nazista. Os nazistas imaginavam que, para o seu desenvolvimento, era necessário o que eles mesmos chamavam de espaço vital, ou Terceiro Império, Terceiro Reich, como muitos historiadores chamam. E essa ânsia de expansão militar, ele acaba encontrando com interesses tanto de França com a Inglaterra, e como também, posteriormente, como a própria União Soviética. A gente vai ver também que, como todo conflito, existe a formação de alianças militares. De um lado, o eixo, formado por Alemanha nazista, Itália fascista e também ali o Império Japonês, o chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio, e também os aliados que foram formados a priori por Inglaterra, ou melhor, Grã-Bretanha e também França, e posteriormente a gente vai ver que tem a inclusão tanto de Estados Unidos como também de União Soviética. Mas, professor, como é que aconteceu esse conflito propriamente dito? A gente vai ver esses detalhes a partir de agora. Então, galera, vamos ao texto. Vamos lá, gente. E o texto nos fala o seguinte, professor. A Segunda Guerra Mundial, que vai do ano de 1939 a 1945, é considerada o maior conflito militar do século XX. Arrisco a dizer que é um dos maiores da história, se não o maior, né, gente? Marcada pela destruição sem precedentes na história da humanidade. Estima-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial tenha chegado a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares e cerca de 45 milhões de mortos. Gente, a estimativa, gente, vai de 40 a até 80 mil. Não se sabe precisamente quantas pessoas perderam a vida direta ou indiretamente, mas os historiadores costumam, então, falar que estava entre precisamente 45 e 60 milhões de pessoas que perderam a sua vida nesse conflito. 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Então, como vocês estão vendo, é um conflito que mudou o panorama global. É considerado o último grande conflito em escala mundial. É interessante falar que a nomenclatura Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra, ela tem origem após o início do conflito que a gente conhece como a Segunda Grande Guerra. Até então, a Primeira Guerra Mundial era apenas conhecida como ou a Grande Guerra ou a mãe de todas as guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a conceituar, os historiadores começam então a denominar Primeira Guerra Mundial, conflito que acontece ali entre 1914 e 1918, e Segunda Guerra Mundial, o conflito que se estende de 1939 até 1945. Vamos então ver com calma, com precisão e exatidão, quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, galerinha, eu aconselho vocês a tomarem nota. Peguem o caderno de vocês
e notem o que vocês acham que é interessante. A gente vai começar a entender as causas da Segunda Guerra Mundial agora. Vamos ao texto, galera. Vamos lá. Causas da Segunda Guerra Mundial. Um conflito de tamanha magnitude não começa sem importantes causas ou motivos. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início dessa guerra, que começou na Europa e rapidamente alastrou-se pela África e pela Ásia também. Muitos historiadores costumam dizer que a Segunda Guerra Mundial ela é, digamos que, um segundo capítulo da Primeira Guerra Mundial. Mas não é tão simples assim. No período que a gente chama de período entre guerras, aconteceram muitas coisas que culminaram com um conflito que, a priori, ninguém acreditava que ia acontecer. Existia uma política de apaziguamento em que o próprio governo britânico, capitaneado ali pelo primeiro-ministro Chamberlain, pregava ali o sistema, uma política de apaziguamento, de tentar esfriar os ânimos para evitar o máximo possível um conflito militar que envolvesse ali as potências que, até algumas décadas atrás, tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê que existiu a Grande Depressão, a crise de 29, e também a ascensão dos regimes totalitários. Isso aqui é importante, tá, gente? O surgimento, principalmente na Itália e na Alemanha, de regimes de exceção, regimes que contrariavam o que as velhas democracias tradicionais pregavam, como principalmente a França e a Inglaterra, e conseguiram, então, formar um governo autoritário com a figura de um líder forte e carismático, que no caso do nazismo era o próprio Adolf Hitler, e também no caso da Itália a gente tem a figura do Benito Mussolini. Trouxe para vocês aqui alguns tópicos que vai nos ajudar a compreender o que de fato ocasionou a Segunda Guerra Mundial. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Motivos da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que eu vou passar para vocês é justamente o totalitarismo alemão e italiano. Gente, o que é um regime totalitário? É um regime de exceção. É um regime que tem, sobretudo, a ideia de um líder forte, tá, gente? E ideia também de perseguição a minorias. Gente, a Alemanha ela saiu da Primeira Guerra Mundial totalmente arrasada. E a crise de 29 acabou, então, agravando ainda mais a situação da Alemanha, que já era ruim, ficou pior ainda. A gente vê, então, todo um contexto que, basicamente, favorece o surgimento de um líder autoritário. Prestem atenção, gente. Toda crise política, econômica e moral, ela ocasiona, ela dá subsídios para o surgimento de uma pessoa que, basicamente, não respeita certos limites da civilidade. O Hitler era um exemplo bem claro desse líder forte. Ele, através do seu partido, que pregava o extremismo, a existência de uma raça superior, que no caso era a raça ariana, que ele acreditava que o próprio povo alemão descendia dessa raça, portanto era uma raça superior, ele pregava também que a culpa do problema da Alemanha estava ali nas mãos dos judeus. Muitos historiadores acreditavam que o principal motivo dessa perseguição de Hitler contra o povo judeu estava ali na necessidade que ele tinha de acumular riquezas, e o povo judeu, que é um povo tradicionalmente dado ao comércio, tinha muito capital acumulado, então ele usou dessa prerrogativa racista para também pegar para si todo o capital acumulado pelo povo judeu. Então a gente vê que um dos motivos, o primeiro motivo que a gente vai analisar para a Segunda Guerra Mundial é justamente ali a ascensão de regimes totalitários na Alemanha e também na Itália. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Segundo tópico para a gente entender as causas da Segunda Guerra Mundial é a humilhação e a grave crise econômica vividas pela Alemanha, consequência dos termos do Tratado de Versalhes. Professor, o que foi esse Tratado de Versalhes? Eu não estou lembrando, o senhor pode relembrar para mim? Pois não, gente. O Tratado de Versalhes foi o termo assinado pela Alemanha ali na rendição da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha saiu totalmente humilhada da
Primeira Guerra Mundial, obrigada a arcar com os custos de guerra e também mergulhou numa grave crise econômica. Mais uma vez, quando tem crise econômica, política e moral, esse cenário é propício para o surgimento de um líder autoritário, tá, gente? No caso da Alemanha, aconteceu exatamente isso. Vamos ao texto. Vamos lá, gente, continuar com os tópicos. Também a gente tem a ideia de Hitler de expandir os domínios territoriais da Alemanha e ampliar, dessa forma, a obtenção de poder e recursos materiais. Gente, o Hitler tinha a ideia ali do espaço vital, que, segundo ele, somente esse espaço vital poderia dar à Alemanha a grandeza que ela merece, que ela precisa, até porque, segundo essa ideologia, o povo alemão era o povo descendente do povo ariano, portanto, superior aos demais. Então a gente vê que o Hitler tinha a ideia da necessidade de um espaço vital. Ele mesmo falava que era o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. A gente vai ver que o Sacro Império Romano é o Primeiro Império. O Império ali do Otto von Bismarck e do rei Guilherme I era o Segundo Reich. E o Terceiro Reich, segundo o Hitler, era o território expandido, que, segundo ele, era necessário para crescimento da Alemanha. Só que ele esbarrava com o interesse tanto de França e de Inglaterra, além dos países que orbitavam ali a Alemanha, que eram atingidas diretamente pela sanha expansionista do Führer, do Adolf Hitler. Eu falo para vocês que a própria Polônia foi uma das vítimas, inclusive a invasão da Polônia, daqui a pouco a gente vai ver, que foi o estopim, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. A Tchecoslováquia, a Áustria, enfim, os países que orbitavam a Alemanha, segundo Hitler, era necessário que fossem anexados à região da Alemanha para ele expandir o seu território e conquistar o que ele mesmo chama de Terceiro Império ou Terceiro Reich. Vamos adiante para compreender um pouquinho mais sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, galera. Mais um motivo para a gente se ater à expansão militarista do Japão na China e em outras partes da Ásia, movido pelo desejo do domínio econômico territorial, que foi outra causa da guerra. Saindo um pouquinho da Europa e entrando um pouquinho na Ásia, ali no Pacífico, a gente vê que o Império Japonês também estava começando a expandir militarmente e dominando certas regiões, fazendo com que os interesses do Japão, do Império Japonês, esbarrassem com uma potência econômica que, no caso, vai ser os Estados Unidos. O Japão queria dominar a Ásia, mas economicamente, quem dominava aquela região já eram os Estados Unidos. Então a gente vê o choque de duas potências que também vai culminar na chamada Guerra do Pacífico, que foi um importante marco na Segunda Guerra Mundial. Vamos adiante, mais uma vez com mais um texto. Vamos lá, galera. A gente tem também a expansão militarista do Japão na China e em outras partes da Ásia, movido pelo desejo de domínio econômico e territorial, que foi outra causa da guerra, como eu falei para vocês, e também a inércia da Liga das Nações em mediar os conflitos. Gente, a Liga das Nações foi uma liga criada após a Primeira Guerra Mundial, mas a gente viu que grande parte das ações que foram promovidos pelo Hitler e também a sanha expansionista do Japão na Ásia, a Liga das Nações, que pode-se dizer que foi um embrião do que viria a ser a ONU posteriormente, não foi capaz de lidar com esses problemas. Inclusive, como eu falei para vocês, a própria postura do primeiro-ministro inglês, primeiro-ministro britânico, ela foi uma postura mais de apaziguamento. E o Hitler aproveitou essa inércia das potências para expandir ainda mais o seu território e ameaçar diretamente tanto a leste a União Soviética e a oeste ali a França e também a Inglaterra. A gente vê então dois grupos militares formados, o eixo Roma-Berlim-Tóquio e os aliados formados a priori por Grã-Bretanha e França, e posteriormente a gente vai ver que vai ter a entrada tanto de União Soviética
como também de Estados Unidos. Então está formado todo o panorama que culminaria ali com o início do conflito. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Em 1936, os governos da Alemanha nazista e da Itália fascista firmaram um acordo de amizade, no caso, o eixo Roma-Berlim. Em 23 de agosto de 1939, é assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, que no caso é o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Isso aqui é importante para a gente entender a guerra, galera. Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Professor, eu já aprendi que nazismo e comunismo são ideologias antagônicas. Inclusive, um dos motivos, uma das ideologias, uma das ideias principais do nazismo é combater o comunismo. E como é que o senhor fala para mim que eles assinaram um pacto de não agressão? De fato, eles assinaram esse pacto de não agressão. O Hitler já imaginava que um conflito era iminente, que uma guerra era iminente. Mas ele queria combater em um flanco de cada vez. Então o que ele fez? Ele assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, dizendo o seguinte: a gente se compromete em não se agredir, a princípio. E ele vai então para o fronte, o chamado fronte ocidental, para combater tanto a França como a Inglaterra. E os comunistas, professor? E o Stalin, o que pensava disso? Ele sabia que um conflito com os nazistas era iminente. E ele usou esse pacto de não agressão para preparar o Exército Vermelho para a guerra que, porventura, poderia acontecer contra os nazistas, como de fato aconteceu, e a gente vai entender daqui a pouco. Adiante, vamos lá, galera. A política de apaziguamento, vamos lá. Para evitar um conflito com a Alemanha, os governos inglês e francês permitiram a invasão da região dos Sudetos e da Tchecoslováquia, dizendo o seguinte: olha, o Hitler dizia que ele queria essa região, queria invadir os Sudetos e queria invadir a Tchecoslováquia. Qual foi a postura, professor, dos governos da França e da Inglaterra, da Grã-Bretanha, professor? Vocês devem imaginar que eles não aceitaram, mas eles fizeram exatamente o contrário. Eles imaginavam o seguinte: opa, o Hitler quer esses territórios, a gente vai fazer a vontade dele e ele vai se contentar. Mas, como vocês podem imaginar, isso não aconteceu. Ele anexou a região da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, que era ali uma região que pertencia, que viria a pertencer ao Terceiro Reich, e essa política de apaziguamento acabou dando tempo a Hitler fortalecer ainda mais o seu poderio militar e bélico, que foi primordial para que a Alemanha saísse vitoriosa nos primeiros anos de conflito. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Conferência de Munique. A entrega dos Sudetos à Alemanha e o desmembramento da Tchecoslováquia, Hitler invadiu toda a Tchecoslováquia. O governo inglês e francês não souberam reagir aos avanços de Hitler, galera. E lá em 1939, em setembro precisamente, o Hitler dá a cartada final. Então ele basicamente faz o que os governos franceses e britânicos colocam como a gota d'água, que é justamente a invasão da Polônia. Em setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia, provocando uma resposta dos governos da França e da Inglaterra, que declararam guerra ao governo alemão, começando então a Segunda Guerra Mundial. Gente, vamos entender qual era a tática de guerra da Alemanha, que naquela época era revolucionária. A gente entende como a Guerra Relâmpago. O que seria essa Guerra Relâmpago? Ou Blitzkrieg? O professor gastar um pouquinho do alemão dele com vocês. Era basicamente uma guerra rápida, de movimento rápido. Primeiramente, o Império Alemão, a Alemanha nazista, enviava a sua aviação, a Luftwaffe, para bombardear as defesas inimigas. Em seguida, ele enviava a divisão de tanques blindados, a divisão Panzer, e, num terceiro momento, com as defesas inimigas
todas devastadas, eles mandavam somente as tropas de ocupação para finalizar a ocupação do território. Isso era uma tática de guerra, para aquela época, inovadora, que garantiu um rápido avanço da Alemanha nos primeiros anos de guerra. Para você ter uma ideia, em menos de um mês, o exército alemão já conseguiu dominar toda a Tchecoslováquia e estava dominando os países ali do redor do território alemão. A Blitzkrieg foi uma tática de guerra bastante eficiente, porque era rápida, não dava tempo do exército inimigo nem sequer pensar em se defender. Em pouco tempo, poucos meses, o Hitler e seu exército, o exército alemão, conseguiu invadir não apenas parte do território francês também, como subjugar praticamente toda a França, galera. Nos primeiros anos de guerra, esse poderio militar alemão, através dessa tática de guerra da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, foi devastador. E por pouco, digo por pouco mesmo, o Hitler não consegue invadir a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Digamos que só não conseguiu porque tinha ali um mecanismo de defesa natural, que é basicamente o fato da Inglaterra ser uma ilha. Não teria como ele mandar a divisão de tanques blindados de uma forma tão fácil para uma ilha. Então a gente vê que um conflito entre a Real Força Aérea Britânica e a Luftwaffe, onde a RAF, a Real Força Aérea Britânica, conseguiu rechaçar a tentativa de invasão da Luftwaffe, foi por isso que a Alemanha não conseguiu dominar e também invadir ali a Grã-Bretanha, o que dificilmente a gente pode imaginar um resultado diferente do que aconteceu se a Alemanha de fato tivesse conseguido invadir a Grã-Bretanha naquela oportunidade. Vamos ao texto, vamos lá, galera. O início da guerra. Logo no início da guerra, a Alemanha demonstrou um poderio bélico insuperável. Em poucos meses, as tropas alemãs conquistaram diversos países do continente europeu, como a Noruega, a Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e a Holanda. Professor, qual era a tática de guerra utilizada pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, no início da guerra? Gente, isso aqui é importantíssimo e tomem nota, porque vocês podem precisar dessa informação futuramente. Voltando para mim aqui, gente, era a Blitzkrieg, tá, gente? Utilizando primeiramente a Força Aérea, que era a Luftwaffe, o exército alemão, ou melhor, a Alemanha como um todo, mandava sua aviação para bombardear, gente, as defesas inimigas. Quando ela terminava, cessava esse ataque, era enviado a divisão de tanques blindados, a chamada divisão Panzer, que basicamente furava as defesas inimigas, e posteriormente, prestem atenção, posteriormente era enviada apenas as tropas de ocupação para consolidar a vitória alemã naquele momento, naquele território. E essa tática de guerra, a Blitzkrieg, adiante, vamos lá, ela conseguiu conquistar grande parte dos territórios ali, dos países que estavam rodeando o território alemão. E essa tática de guerra ela foi bastante eficiente no início do conflito, até basicamente o ano de 1941, quando de fato a Segunda Guerra Mundial começa a virar para o lado dos aliados. Vamos adiante, vamos lá. Em meados de 1940, os alemães ocuparam a França, que foi dividida em duas partes. O norte, incluindo Paris, diretamente sob o controle alemão, e o sul, com capital em Vichy, ou Vichy, governada pelo governo francês, que no caso era pró-nazista, os chamados governos colaboracionistas. Como é que se deve essa invasão alemã na França, professor? Mais uma vez, gente, utilizando a Guerra Relâmpago, utilizando a Blitzkrieg, o que ele fez, gente? Ele conseguiu marchar para o território da França. Quando a França assinou a rendição, o governo alemão então dividiu a França em dois territórios controlados pela Alemanha. O primeiro controlado diretamente pela Alemanha, que aqui está pintado de vermelho, tá, gente? Estava subordinada diretamente ao governo alemão. E o segundo governo,
que era uma zona livre, teoricamente livre, mas que tinha um governo ali meio que fantoche em relação ao governo alemão. Como eles conseguiram, professor, em poucos meses, invadir um território tão grande como o território francês? Mais uma vez, tática de guerra inovadora, tá, gente? Blitzkrieg, ou guerra relâmpago. Professor, a gente está vendo que a Alemanha está conseguindo, então, imprimir um ritmo devastador ao conflito. E a Itália, professor? Como é que a Itália estava agindo na Segunda Guerra Mundial? Vamos ao texto para entender um pouquinho mais. Vamos lá, galera. Mussolini, percebendo o sucesso nazista, abandonou a neutralidade, essa neutralidade bem entre aspas, e em junho de 1940, a Itália entrou no conflito ao lado da Alemanha. No mesmo ano, o eixo Roma-Berlim ganhou uma adesão do Japão, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Então, toda vez que a gente falar em eixo, galerinha, estou falando em eixo, eu estou falando aqui da união entre a Itália, a Alemanha e o Japão. O chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, que é justamente essa aliança militar que surgiu após ali a união desses três países, tá, gente? Vamos adiante com o texto, vamos lá. O próximo passo foi invadir a Inglaterra, que após a invasão e ocupação da França, estava isolada. Houve diversos ataques, inclusive em Londres, tá, gente? Com a resistência inglesa. Os alemães se voltaram para outra região, como o Mediterrâneo, os Balcãs e parte da África, tá, gente? Existir naquele momento é o que a gente entende como ocupações imperialistas na África e também na Ásia. E foi nesse ponto que Hitler resolveu, então, iniciar uma campanha ali, chamada African Corps, que basicamente enviou um general, o general Rommel, um general muito prestigiado, para tentar controlar ali e tentar liderar também a campanha nazista em algumas regiões da África e também da Ásia. No Extremo Oriente, o Japão começa então a invadir os territórios ali ao seu redor, iniciando uma expansão que só vai ser brecada com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. No início de 1941, eles já haviam conquistado a Grécia, a Iugoslávia, a Albânia e estabelecido estados satélites ou governos fantoches que estavam sob o domínio político ou ideológico de outras potências. Na Romênia, na Bulgária e na Hungria existia uma dominação indireta, quando, de fato, o Hitler dominava diretamente o território, e também existia uma dominação indireta quando quem de fato governa é alguém que é aliado dos nazistas. Então a gente está vendo aqui ao lado o mapa da Europa até 1941, o ano onde existe a expansão máxima do território da Alemanha nazista. Mas em 1941 acontece um fato importantíssimo. Ou melhor, dois fatos importantes que eu vou começar a falar para vocês a partir de agora. Primeiro, tem início a chamada Operação Barbarossa, que nada mais foi do que um grande plano onde o exército nazista planejava invadir a União Soviética. Mas, professor, o senhor falou para a gente agora há pouco que eles haviam assinado um pacto de não agressão. Ou seja, eles não deveriam estar lutando um contra o outro. Não é verdade, gente? Mas como eu falei para vocês, nazismo e comunismo são ideologias antagônicas. Eles vivem para lutar um contra o outro. Um dos principais objetivos da ideologia nazista é justamente combater o comunismo. Então, um conflito entre essas duas nações estava iminente. E, de fato, com o início da Operação Barbarossa, a gente vê que a Alemanha começa a invadir o território da União Soviética. E no Extremo Oriente acontece, basicamente, na região ali do Havaí, o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, que basicamente fez com que os Estados Unidos entrassem no conflito. Então vocês estão vendo que a partir de 41, a gente está vendo que acontece a entrada
da União Soviética no conflito, graças ali à agressão, à invasão ou tentativa de invasão da Alemanha, e também a entrada dos Estados Unidos. Então, se a gente está vendo que nesse momento o eixo está levando vantagem, a partir de 41 a gente vai ver que as coisas começam a mudar com a entrada diretamente de duas superpotências no conflito, do lado dos aliados, os Estados Unidos e também a União Soviética. Mas a gente vai dar uma pausa por aqui, respirar um pouquinho, o professor vai encerrando essa aula e eu quero agradecer muito a atenção de vocês.